Agora vamos começar a nossa reunião. Acho que eu vou tirar um pouquinho, tá? Porque eu estou longe de vocês, bem longe. Senão meus óculos vão cair aqui. Tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bem-vindo a mais um culto de oração e intercessão. Nós estamos em poucos aqui, amados, né? Mas nós vamos louvar e adorar ao Senhor. E vamos começar orando, buscando ao Senhor, e depois nós vamos louvar e ouvir a palavra do Senhor. Nós temos pedidos de oração, de intercessão, temos os nossos irmãos que estão nos hospitais, né? A gente está orando por eles, e outros pedidos de oração que têm chegado aqui. Nós vamos estar orando agora em nome de Jesus, amém? Senhor, nós glorificamos o teu nome nesta noite, Pai. Amém. Senhor, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar, nós queremos, Pai, pedir perdão pelas nossas faltas, Pai. Perdão pelos nossos pecados, meu Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, tu venha ao nosso encontro, ao encontro de cada um dos teus servos que estão nos seus lares, Pai. Senhor, abençoando, estendendo as tuas mãos de poder sobre cada um, Jesus. Nós glorificamos o teu nome e te agradecemos, Senhor, neste momento. Nós queremos te agradecer, Jesus, pelo dom da vida, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo teu amor infinito e a tua misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, nesta noite, eu louvo o teu nome, nós louvamos ao teu nome e pedimos ao Espírito Santo se faz presente neste lugar. Toma o teu melhor lugar aqui, Senhor, entre nós, ó Pai. Senhor, abençoa os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Abençoa aqueles que estão nas suas casas, Senhor, adorando, louvando o teu nome, Senhor, intercedendo neste momento. Abençoa aqueles que ainda irão chegar nesta noite, Pai. Senhor, que tu venha encontrar com cada vida, Senhor. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, nos ajudas, Pai. E tenha a tua misericórdia venha sobre nós, porque nós dependemos somente de ti. Nós somos dependentes de ti, Senhor. E nós viemos, Pai, com o nosso coração quebrantado na tua presença, Senhor. Porque se nós não tivermos o nosso coração quebrantado, Pai, de nada nos adianta estar aqui, Senhor. Mas nós estamos aqui com o nosso coração quebrantado, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré. Abençoa cada um dos meus irmãos. Assim eu te louvo, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou cantar um cântico, amados. E quem quiser, quem souber cantar, me acompanhe cantando. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos descer a casa do oleiro. Neste momento é o que nós temos feito aqui. Vamos descer a casa do oleiro, né? Em nome de Jesus. Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando desço, reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer para a honra e glória dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer para a glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando eu desço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer.
glória e honra dele, eu vou descer para Deus aparecer. E eu te dou glória, e eu te dou glória, eu te dou glória, para todo sempre. Amém. Amém? Nós possamos descer à casa do oleiro e buscar ao Senhor a cada dia e crer na palavra do Senhor. Quando nós descemos à casa do oleiro, nós pedimos para o Senhor que eu diminua e que tu cresça. Que o Senhor apareça e que nós venhamos a diminuir. Em nome de Jesus. E para quem desce à casa do oleiro, crê no poder da oração. E nós vamos cantar, eu creio no poder da oração. E nós cremos e nós temos aqui para orar e interceder. É um culto de oração e de intercessão. E o cântico diz assim: eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus e entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa e meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta irá tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus e entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa e meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus e entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa e meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Que Deus possa te abençoar, que nós possamos crer no poder da oração. Saber que quando nós oramos, nós buscamos ao Senhor, nós temos que crer naquilo que nós pedimos ao Senhor. Sabendo que o Senhor é a que está no controle de todas as coisas, e o Senhor é que faz todas as coisas, e Deus é fiel. Pedimos a Deus essa noite que Deus acrescente a nossa fé, que Deus acrescente a nossa fé para que nós possamos buscar ao Senhor com fé, crendo que o Senhor vai fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz. Aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não vai fazer por nós. É a nossa parte de nós fazer. Mas nós temos que crer naquilo que nós não podemos fazer, que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor nos dê fé, que o Senhor acrescente a nossa fé. Inclusive tem um cântico, até o cântico diz assim: eu creio no poder e vou levar meus problemas a Deus. Nós temos sim problemas, nós temos sempre algo para levar ao Senhor. As nossas orações, né? As nossas dificuldades, né? Quando chegam para nós pedindo a oração, né? Pela família, nós entregar a nossa família cristã, né? Aos pés do Senhor. E tem um cântico que ele diz assim:
É muito interessante. Em seguida, eu vou passar para a palavra, nós compartilhar a palavra com o Rogério. Tem um cântico que diz assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, isto te diz o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, isto te diz o Senhor. Então dirás para a montanha: mova-se, mova-se. Então dirás para a montanha: mova-se, mova-se. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. Vamos cantar de novo? Qual é a tua montanha? Qual é a montanha que tem que ser hoje removida? Qual é a montanha da tua vida neste dia? Se tiveres fé como um grão de mostarda, isto te diz o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, isto te diz o Senhor. Então dirás para a montanha: mova-se, mova-se. Então dirás para a montanha: mova-se, mova-se. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. E a montanha se moverá, se moverá, se moverá. Põe a mão no teu coração. Senhor, depois de eu ter louvado este cântico na tua presença, papai, Senhor, remove a minha montanha, Senhor. Acrescenta a minha fé e remove a montanha que tem que ser removida, Jesus. Nós clamamos o teu nome, nós pedimos, Pai, e nós te agradecemos já pela montanha que vai ser removida, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Amém, meus amados. Deus abençoe. Vamos compartilhar a palavra com o Rogério agora. Não sei onde é que eu botei meu copo. Aquele copo d'água ali é teu? Quem é aquele copo d'água ali? Meu. Ah, já está certinho aqui. Ah, que bom. Será que me ouve? Ou tem que chegar mais perto? Ah, certo. Aqui? Me ouve? Mais para cá? Aqui, certo. Então tá. Estão me ouvindo aí? Sim? Então, tá. Ok. Queridos, então vamos pedir ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e bendizemos e pedimos ao Senhor que nos conduza, Senhor, que fale ao nosso coração, que nos dirija, em nome de Jesus. Espírito Santo esteja sobre nós, perdoa os nossos pecados e realiza a sua obra, Senhor, teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então, boa noite, Deus abençoe a todos. Eu convido os queridos irmãos a abrir a palavra do Senhor em Esdras. Esdras, capítulo 3. Então, o que acontece? Nós estamos aqui numa situação muito interessante. O povo de Israel, como nós conhecemos, né, através da leitura bíblica, escola dominical, que teve um tempo áureo, né, com Davi, Salomão. Só que após esse período áureo, assim, principalmente com Davi, de grande, digamos assim, grande amor a Deus, a obra do Senhor, a palavra de Deus, o povo de Israel começou a se desviar, caiu para a idolatria, e a coisa foi piorando, até que acabaram assim, cortaram os vínculos com o Senhor e acabaram sendo levados para a Babilônia, para o exílio. Ficaram lá por 70 anos. O Senhor prometeu isso, né? Na sua palavra. Aí nós temos ali Daniel orando ao Senhor,
porque leu nas escrituras do profeta Jeremias que havia um tempo para isso. E realmente chegou esse tempo. Só que aconteceu o seguinte, os opressores, né, os invasores da terra de Israel, eles quebraram tudo, destruíram tudo, levaram os tesouros, quebraram, destruíram a casa do Senhor, o templo, levaram seus tesouros, escudos. E agora, voltando aqui ao texto, Deus, pela sua misericórdia e graça, abriu as portas para que o povo voltasse para sua terra, para a terra prometida. E aí começou um processo de restauração, né? O povo de Israel, liderado por Zorobabel e alguns sacerdotes, voltaram para a terra. E aí nós temos aqui no capítulo 3 de Esdras, diz o seguinte: chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém, e levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia e de noite, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo das suas novas de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. E aqui o 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Aleluia. Isso me chamou a atenção. Eles edificaram um altar ao Senhor. Foi a prioridade deles foi edificar esse altar. As paredes do templo não estavam edificadas, os fundamentos, nem os fundamentos eles não edificaram. Mas a preocupação deles, o foco principal, prioridade, vamos edificar o altar. Aleluia. E sobre essa questão de altar, procurei ler algumas coisas, né? Então, altar tinha um simbolismo importante, era no altar que os sacrifícios eram oferecidos, né? Para o perdão dos pecados, era o altar o local de reconciliação com Deus, né? De ofertas de paz, né? Tudo previsto na lei do Senhor. E na cruz, Jesus pagou o preço do nosso pecado, né? Não deixa de ser, de repente, aquela cruz também um altar onde o Senhor foi oferecido no nosso lugar. Então, eu tive um problema aqui com a minha impressão. Deixa eu buscar aqui. Só um momento, queridos. Eu tive que usar um outro recurso aqui. Ok, perfeito. Então, tá. Então, interessante que esse altar, eu peguei alguns textos, digamos assim, da Bíblia que falavam sobre esse altar, o significado desse altar, do altar, né? Vários, digamos assim, significados, várias, vou dizer, missões do altar. Uma delas, Êxodo 29, 42, em Êxodo 29, 42, nós vemos que no altar, Deus falou para fazerem um altar, diz assim, ó, de geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente. A entrada do encontro, da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local, eu o encontrarei e falarei com você. Deus falando ao povo, a Moisés. Então, esse local de oferta era o local de encontro, onde Deus falaria com o povo. Então, altar, um local onde Deus fala conosco. Outro ponto, altar como local de comunhão com Deus, local onde Deus ministra a sua bênção.
tá? Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas, os seus bois, onde quer que eu faça celebrar o meu nome. Verei a vocês e os abençoarei. Interessante também que homens de Deus construíram, levantaram altares, sabe? E interessante que além de levantar altar, eles levantaram esse altar porque Deus tinha feito algo diferente, algo especial na vida deles. E eles levantaram um altar para louvar a Deus, para marcar isso, sabe? Interessante, nós temos aqui, por exemplo, nós temos Jacó, que levantou um altar e chamou de El Betel, quer dizer, casa de Deus, quando teve aquele sonho. Então, ele teve aquele encontro com Deus, estava fugindo do irmão dele, né, com terror, aquele medo e tal, e aí teve aquele sonho maravilhoso, e ali ele erigiu um altar ao Senhor. Moisés também construiu um altar. Então, Deus fez algo maravilhoso lá no povo de Israel, e aí Moisés erigiu um altar e chamou, sabe o quê? O Senhor é a minha bandeira. Aleluia, né? Que bacana. Gideão também erigiu um altar. Os que eu peguei, né? Peguei rápido, para ser rápido. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e deu o nome de O Senhor é Paz. Aleluia. Aleluia, né? O Senhor é paz. Erigiu um altar ao Senhor. Então, eu fiquei até pensando comigo, Senhor, será que eu já erigi altares ao Senhor? Aleluia, né? Querido, você já erigiu altares ao Senhor? No seu trabalho, na sua casa? Né? Colocou talvez nome? Talvez eu não tenha erigido nesse pensamento assim, né? Agora é um desafio pensar, né? Mas certamente, se você está lá no seu serviço, né? E para orar ao Senhor, ali está sendo um altar, né? Na verdade, no seu trabalho, se você na sua casa, né? Reunir a sua família ali à beira da sua cama, reunindo a família para orar, está sendo erigido um altar ali, não é verdade? Aleluia por isso. Aleluia. É interessante também, está vendo aqui, para Jesus ali, Mateus 5, 23 e 24, a gente vê ali que Jesus, como é importante também, Jesus também pontua sobre o altar ali, ó. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se. Então, tu vê assim, como o altar para Jesus também como um local de honestidade, de santidade, né? Especial. Também, em Mateus 23, 19, Jesus fala assim, insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Um local especial, né? Claro, hoje, esse altar são os nossos corações, né? Senhor, nós também nos apresentamos com esse altar, Deus, como eu falei nas orações. É interessante que em Apocalipse 8:3 fala que altar também é um local de apresentação de orações. E nós vamos ver aqui que em Apocalipse 8:3 diz o seguinte: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Aleluia. Então, esse altar, esse local de oração, claro, nós vimos no Antigo Testamento essa parte mais, digamos, material, né? Desse simbolismo, né? E aí, nós somos convidados a entender por que Zorobabel, por que aqueles irmãos decidiram, primeiramente, organizar o altar. Primeiramente, eles decidiram organizar, levantar esse altar e oferecer o sacrifício. E a gente viu no texto que ele estava com muito medo, né? Com muito terror. Aleluia.
Queridos, não sei se... Acho que a maioria de vocês talvez saiba, deve ter participado, ou talvez a maioria sim, alguns visitantes talvez não. Mas nessa semana, nós tivemos uma reunião administrativa aqui, na igreja. Na verdade, pelo Zoom, né? Alguns estiveram aqui, eu tive, porque eu faço parte da diretoria. Nessa reunião, nós tomamos uma decisão, sabe qual? De estender esse altar. O altar, que nós chamamos de altar, esse local aqui, o púlpito, né? Nós decidimos estender. O irmão Marconi e o irmão Moisés apresentaram um projeto da extensão desse local aqui. Para melhor servir a igreja, nós temos agora esse desafio do Zoom, da igreja, digamos assim, fazendo as transmissões online, e também com a extensão do altar, o pessoal que ministra o louvor, o pessoal que ministra a pregação, digamos assim, terá uma melhor estrutura. Aleluia. Isso nós, homens, decidimos, na verdade. Nós tomamos essa decisão de fazer dessa extensão, essa construção do altar. E o altar não será de madeira, será com alvenaria. Né? Queridos, eu quero dizer o seguinte para você, que nós, homens, decidimos estender esse altar. E eu te digo o seguinte, que o Senhor decidiu estender esse altar. Aleluia. Mas não um altar de tijolos. Aleluia. Mas um altar de tijolos, não de tijolos de cerâmica, né? Dessa terra de areia. Mas o Senhor decidiu estender esse altar com pedras vivas. Aleluia, que somos nós. Aleluia. Queridos, é fantástico. Pare para pensar a situação que estamos passando hoje. E a própria nossa líder comentou. Quantos pedidos de oração, quantas pessoas estão buscando a Deus. Umas que já buscavam, mas estamos, até eu posso dizer isso, com mais afinco. Tá? Com mais afinco, nós estamos buscando mais, orando mais, tá? Mandando áudios de oração. Poxa, olha, áudios de oração. Quantas, né? Como a gente poderia imaginar isso? Não há um, dois, mas isso está se tornando assim, de uma forma efusiva, grande, volumosa. Por quê? Porque o Senhor está estendendo o seu altar. O Senhor está estendendo o seu altar. Aleluia. Claro, é uma pena, mas que nós temos hoje, talvez uma grande motivação para isso é essa peste, que é o Covid, né? Mas eu te digo que na antiguidade, se vai ler a Bíblia, eram os inimigos, né? Eram os filisteus, eram os babilônicos, pessoas levantadas, né, para oprimir o povo de Israel. E a gente vê isso em Gideão, né? Que eles não tinham nem ali, era difícil ali, ele tinha ali o trigo dele, tinha que fazer ali, malhar escondido por causa dos inimigos. E aí diz o texto que Israel clamava ao Senhor. E nós estamos clamando muito, né? Não é verdade? Queridos, o Senhor está estendendo esse altar. 1 Pedro 2,5 diz o seguinte: vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Aleluia. Aleluia. Aqui diz uma edificação, uma casa espiritual está sendo edificada. Aleluia. Mas essa casa espiritual, assim como aconteceu, aleluia, nos tempos de Zorobabel, ela precisa começar a ser edificada pelo altar. Aleluia. E é o que o Senhor está fazendo nesses dias. Está estendendo esse altar. E ele precisa de pedras. Aleluia. Precisa de tijolos vivos. Tijolos vivos. Qual é o desafio dessa noite?
Queridos, eu tenho um desafio no coração que Deus colocou no meu coração, e um desafio para você. Você quer ser essa pedra para construir o altar? Esse altar que vai ser estendido, está sendo estendido. Aleluia, está sendo estendido um altar aqui. Esse altar, ele não está limitado aqui, ó. Não, esse altar está sendo estendido até o fundo da igreja. Estendido. Esse altar está sendo estendido até a sua casa. Até aí onde você está, esse altar está sendo estendido. Mas o Senhor, aleluia, o Senhor precisa dessas pedras, desses tijolos vivos. Mas eu preciso te avisar o seguinte: esses tijolos não são comuns. Aleluia. Esses tijolos precisam ser temperados, precisam ser trabalhados. Por quê? Assim como tem na sua lareira, não sei se você tem uma lareira, churrasqueira em casa, você sabe que aqueles tijolos são especiais. Eles precisam suportar o fogo. Aleluia! Aleluia! Porque no altar tem um fogo que não se apaga. Ah, Santo Senhor! As pedras, né? As pedras vivas. Então, querido, se a sua vida está sendo, de repente, agitada, às vezes tu pensa assim, Senhor, Senhor, tá difícil, Senhor. É batalha daqui, batalha de lá, né? Aquele fogo, aquela batida, aquela pressão. Oh, meu querido amado, sabe que você está sendo preparado para compor esse altar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Está sendo preparado para isso. Querido, porque no altar, o que tem? No altar, por meio do altar, o Senhor faz essa comunhão com o povo. Por meio desse altar, os sacrifícios do concerto são realizados. Aleluia, porque no altar, os sacrifícios de paz, aleluia, são ali realizados. De louvor são realizados. Aleluia. E como Deus falou com Moisés, é no altar ali, naquele sacrifício, que o Senhor vai falar com o povo, vai ter comunhão com o povo, vai trazer direção ao seu povo. Oh, querido amado, realmente, aleluia, essa pedra é uma pedra preparada, trabalhada. Vamos orar, então. Vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos e bendizemos, Senhor. Realmente, Senhor, o Senhor está estendendo esse altar, Senhor. Aleluia, Senhor. Ó Senhor, por quê, Senhor? Porque é necessário. Tu tens os teus planos, os teus propósitos, Senhor. Ó Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus. Ó Senhor, que o Senhor possa visitar os nossos irmãos agora, Senhor. Cada um, a começar por nós, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos atender esse chamado, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, sermos essas pedras do altar, Senhor. Dispostos, Senhor. Firmes, Senhor. Onde o Senhor, Deus querido e amado, ó Senhor, porá, Senhor, o teu fogo. Aleluia, o fogo poderoso do Senhor. Ó Senhor, assim, recorda agora de Isaías, Senhor, perante o altar em que uma brasa, dessa brasa viva, veio sobre a sua boca purificada. A brasa é o Senhor Jesus. Ó Senhor, nós te pedimos agora, ó Senhor, fortalece a fé dos meus irmãos, Senhor, nesse chamado que tu tem para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, e pedimos ao Senhor, sim, Senhor, estende o teu altar, Senhor, porque o Senhor diz na sua palavra, ó Senhor, que tu nos chamou como uma nação de sacerdotes, uma nação real de sacerdote, e o sacerdote, aleluia, o trabalho do sacerdote é ali no altar, aleluia, aleluia, Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Ó, meu Senhor, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, abre a nossa mente, Senhor. Ó Deus, que possamos entender, Senhor, o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a cada um. Amém. Amém. Tirar um pouquinho aqui. Agradecemos a palavra, né, que o Senhor tem trazido para nós, né? Maravilhosa essa palavra do Senhor. Eu vou ver um cântico aqui que nós vamos ainda cantar. Estão conseguindo ouvir bem, meus amados? Amém. E eu acho que eu errei aqui um número aqui, tá, amados? Mas depois eu vou achar um cântico que diz: tocou-me Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Essa palavra dessa noite possa ter tocado em cada coração essa noite. Meu coração tocou. Espero que, desejo que tenha tocado em cada coração nesta noite. Palavra maravilhosa, meu amado. Nós vamos entrar no momento da oração intercessória. Nós temos aqui o pedido do nosso ministério aqui, que é a irmã pedido Elias, né? Elias Amorim. A gente está orando por ele, está hospitalizado, né? Vamos continuar orando. Eu não tenho a notícia do Carlos Eduardo, como é que ele está, tá? E pelo Carlos Tim, nós estamos orando, né? Falei com a Thelminha hoje, e parece que a cirurgia dele já está marcada para terça-feira. Então, nós vamos estar orando pelo Carlos, continuar orando pelo Samuel, também o esposo da Eni, né? E tem uma oração de agradecimento, que a avó Seda agradece pelo sobrinho dela. Ela tem mantido contato com eles, né? E eles agora estão melhorando, já está comendo com a mão. A gente começou a orar por ele, e graças a Deus eles estão crendo, né? E no milagre de Deus, né? Então, nós vamos estar orando nesse momento aqui. Se tem mais algum pedido de oração, Cris? A Maristela também vão estar orando. A Fábio está passando para mim aqui, né, que já está melhor. Mas ele está no hospital ainda, né? Está no hospital ainda, né? Então, somos 3 pedidos, 3 aqui no hospital. Irmã Rejane? Orar também pelo Paulo Pires, que é um vizinho nosso que está fazendo quimioterapia. Orar pela Adriana Alves também, que está fazendo quimioterapia. E pelo meu cunhado, o Rogério, pela saúde dele que é delicada. E agradecer pela vida do Antônio, que foi ele ser curado. Né? Graças a Deus. Então, um menino de 4 anos que eu tinha pedido oração. O Antônio. Ele tinha um tumor cerebral. Dia 11 de 18, ele fez os exames e o médico disse que os exames são todos bem. Só que agora ele ficou só com um probleminha no olho que ele está fazendo fisioterapia, mas o resto bem. Glória a Deus. Se os irmãos não estão ouvindo aí, a irmã Rejane está agradecendo pelo Antônio, menino de 4 anos, que teve um tumor, né, fez cirurgia, está bem, graças a Deus se recuperando bem. Então, esse é um dos agradecimentos também. Então, agradecimento pelo Pedro, agradecimento pelo Antônio, e mais esses pedidos de oração. Eu vou chamar os irmãos aqui para estar orando, vou chamar a Gisele, para a Gisele estar orando, agradecendo a Gisele por esses pedidos de oração, tá? Pelo Antônio e pelo Pedro, tá? Nós vamos estar orando, agradecendo nesse momento. Amém.
Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque ainda hoje tu ouve as nossas orações, Senhor. Obrigado, Senhor, porque os teus ouvidos estão abertos e os teus braços estão estendidos para as nossas orações, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que tu curaste, por cada vida que tu irás curar, Senhor. Porque tu não muda, tu continua sendo um Deus de milagres, Senhor. Oh Deus, nós te rendemos honra, te rendemos glória, te rendemos todo o nosso louvor. Oh Deus, tu és tremendo, maravilhoso. Continua a tua boa obra que tu começou em cada vida, Senhor. E que cada vida venha, Senhor, a se render diante de ti e te reconhecer como Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, porque tu continua sendo o mesmo. Tu não muda, Senhor. Toda honra e glória a ti, papai. Amém. Irmão Di, o irmão ora pelo Carlos Eduardo e pelo Carlos Tim. Por favor. O irmão Di vai orar pelo Carlos Eduardo, Carlos Tim, e pode orar também pelo Paulo Mendes. Carlos Tim, Carlos Eduardo e Paulo Mendes. Deixa para o narizinho fechar aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós continuamos diante de Ti, da Tua presença santa e maravilhosa. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus que ouve as nossas orações. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus que está pronto a atender, Senhor, os pedidos, Senhor. E te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus que cura as enfermidades, Pai. Pedimos nesta hora, Senhor, pelo Carlos Tim, Senhor, que Tu venha abençoar a vida dele, venha fortalecer, dar saúde, Pai, em nome de Jesus. Também o Carlos Eduardo, Senhor, também nós pedimos a Ti nesta hora, Senhor. O Paulo Mendes, Senhor, estas vidas que foram mencionadas aqui, Senhor. Nós até não sabemos, Senhor, qual é a enfermidade, Senhor. Mas Tu és um Deus conhecedor que conhece todas as coisas, Pai. E nesta hora, Senhor, neste momento, nós queremos levar eles à Tua presença, Deus. E já Te agradecer, Senhor, por aquilo que Tu vais fazer, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por aquilo que Tu tens feito, Senhor. Porque sabemos em quem nós temos crido, Senhor. Nós cremos num Deus verdadeiro, num Deus de poder, de graça e de misericórdia, Senhor. E queremos colocar aos Teus pés, Senhor, estas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E Te agradecer, Senhor, por tudo que Tu estás fazendo, Senhor. Pelo Deus de milagre que Tu és, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Sabe, tu ora pela Adriana e pela igreja, pelos ministérios da igreja, tá? E pelas crianças, especial as crianças. Amém. Pai amado, Pai eterno, nós colocamos cada vida diante de Ti, Senhor. Tu sabes os nomes que foram apresentados, eu oro especialmente, Senhor, pela Adriana, Pai. Que Tu esteja guardando a vida dela, Senhor, que Tu esteja prosperando a vida dela, Senhor. E que Tu esteja, Senhor, atendendo as orações, Senhor. Paizinho amado, eu oro também, Senhor, pela nossa igreja, Pai. Pai, essa porta hoje está aberta, Senhor. Mas a Tua igreja, Senhor, ela nunca esteve fechada, Senhor. Tua igreja nunca fechou, Senhor. Tua igreja não precisa de decreto para estar aberta, Senhor. E nós Te louvamos, Senhor, porque hoje nós temos essa porta aberta, Senhor. A porta está aberta, Pai, para receber a Teus filhos, Senhor, para receber os Teus, Jesus, e para que a Tua palavra seja proclamada nesse lugar, Jesus, querido. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te louvamos, Senhor, porque hoje temos essa porta aberta, e que ela permaneça, Senhor, que ela permaneça aberta, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Oramos também, Senhor, pelas nossas crianças, Jesus. Paizinho amado, eu creio, Senhor, que Tu tem um plano especial para as nossas crianças, Senhor, porque dificilmente alguém foi mais prejudicado ou atingido nessa pandemia toda do que as nossas crianças, Senhor. Isoladas dentro de casa, Senhor, sem ir para a escola, Senhor, sem poder visitar os avós, Senhor,
sem poder brincar com os amigos, Senhor. Paizinho amado, olha, Senhor, especialmente pelas nossas crianças, Senhor. Que Tu esteja cuidando, Senhor, que Tu esteja curando, Senhor. Que as nossas crianças não sejam tristes, Senhor, não se entristeçam, Senhor. Que as nossas crianças não fiquem deprimidas, Senhor, mas que as nossas crianças, Senhor, sejam alegres, felizes, Senhor. Que elas sejam, Senhor, o que Tu planejou que elas sejam, Jesus. E que essa história toda, Senhor, essa praga, Senhor, essa pandemia que tem passado por aqui, Senhor, que ela vai passar, Jesus. E as nossas crianças serão guardadas por Ti, Senhor. Eu oro também, Senhor, por todos os nossos, Senhor, todas as famílias, Senhor, que estão doentes, Pai. Nós temos muitos dos nossos queridos que estão doentes, Jesus. Eu coloco a cada um diante de Ti, Senhor. A cada um, Senhor. Livra do mal, Senhor. Livra do mal, Senhor. E vem com a Tua cura no nosso meio, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Eu vou pedir para o Dodô e o Rogério, olhem pelos hospitais, nós temos um alvo de oração, Ministério de Intercessão, para hospitais, pela igreja, por Porto Alegre. Então, nesse momento, nós vamos fazer essa oração antes de nós encerrarmos. Dodô ora e você ora também em hospitais, né? E por Porto Alegre, né? Amém? Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Nós Te agradecemos por mais esse momento que temos na Tua presença para orar, Senhor, pelos hospitais de Porto Alegre. Ó Deus, em nome de Jesus, que Tu venha com a Tua provisão, que Tu, Senhor, venha com a Tua mão provedora, Senhor, sobre os hospitais da região metropolitana. Ó, Senhor, sobre os hospitais, Senhor, dessa cidade. Deus, em nome de Jesus, que Tu venha, Senhor, com cura, que Tu venha, Senhor, com poder, com glória, Senhor, naqueles lugares. Que, ó Deus, eles reconheçam, Senhor, que Tu, Senhor, é o Senhor, que não há Deus maior que Tu, que eles venham reconhecer a Tua soberania, que os médicos venham reconhecer, Senhor, milagres naquele lugar que eles não têm poder para fazer, mas que Tu tens, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, a área clínica, a área, Senhor, da pediátrica, todas as áreas, Senhor, que não vem na minha cabeça agora, Pai, mas que Tu possa estar cuidando, Deus, em nome de Jesus, que as pessoas que cheguem lá, Senhor, elas saiam de lá, Senhor, fortificadas. Ó, Senhor, de repente, com as pessoas que estão lá, que reconhecem o Teu nome, que reconhecem a Tua soberania, Deus, que declaram, Senhor, que Tu és o Senhor, que essas pessoas que trabalham nesses lugares, Deus, elas tenham autoridade e poder para falar da Tua presença, para falar da Tua palavra, para falar do Teu reino, Deus. Em nome de Jesus eu Te peço, Pai, toma o Teu lugar, Senhor, nos hospitais de Porto Alegre. Ó Deus, em nome de Jesus, que, ó Senhor, haja, Senhor, mudança, Senhor, mudança de vida, mudança, Senhor, inclusive de caráter dentro dos hospitais, ó Deus, para que eles venham, Senhor, declarar o Teu reinado, a Tua soberania, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu Te peço, em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço, Senhor, por essa cidade, Senhor, onde moramos, onde habitamos, Senhor, que Tu nos deste, Senhor, como herança, Pai, em nome de Jesus. Que, ó Senhor, haja mudança, Senhor, em nome de Jesus, para melhor, Pai, para que, Senhor, o Teu reino desça sobre esse lugar. Em nome de Jesus eu Te peço, e em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Pai querido, neste momento, Senhor, também queremos continuar orando, Senhor, pela cidade de Porto Alegre, Senhor. Aleluia, Senhor. Diz a Tua palavra, Senhor, que devemos orar, Senhor, pela cidade onde o Senhor nos colocou, Senhor. Pela paz e pela prosperidade daquela cidade, Senhor. Aleluia. Diz a Tua palavra também, Senhor, que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Aleluia, Senhor. Então, Senhor, também, Senhor, a nossa igreja, Igreja Batista Betel, Senhor. Ó Pai, é uma igreja que está sendo reconhecida como uma igreja que intercede por Porto Alegre, Senhor. Aleluia, Senhor. No Conselho de Pastores de Porto Alegre, a Igreja Batista Betel de Porto Alegre Pai, tem essa missão de ser intercessor, de interceder. Pai, então, em nome de Jesus, Pai,
Pai querido, nós colocamos a nossa cidade, a cidade de Porto Alegre, região metropolitana, Pai, pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, a violência na nossa cidade. Perdoa os roubos, perdoa os assassinatos, Senhor. Perdoa os abortos, Senhor, cometidos, Senhor. Aleluia. Pai, perdoa, Senhor, as prostituições, os vícios. Ó, Senhor, nós clamamos a Ti. Pai, perdoa, Senhor, quando, Senhor, nós também, Pai, como cidadãos de Porto Alegre, Pai, desobedecemos as leis. Senhor, perdoa também a invocação a outras autoridades espirituais, Pai. Em nome de Jesus, e não invocações a Ti, não orações a Ti, Senhor. Ó, Senhor, nós te pedimos, Pai, o Teu perdão sobre Porto Alegre, Senhor. Ó, Senhor, vem, Senhor, e agora rogamos ao Senhor também pelas nossas autoridades. Ó, Senhor, os prefeitos, Senhor, as câmaras de vereadores, as autoridades policiais, autoridades judiciárias. Aleluia, Pai, o pessoal do Ministério Público também. Aleluia, Pai, que venha sobre eles, ó Senhor, o temor do Senhor ao seu coração. Aleluia, Senhor. Pai querido, move o coração, fala nos seus sonhos, Senhor, sobre a tua pessoa. Convida-o, Senhor, a te buscarem, Senhor, em nome de Jesus. Que venha, Senhor, o teu governo, que venha o teu reino sobre a Porto Alegre, a região metropolitana, Senhor. Ó, Senhor, nós clamamos isso por causa da tua palavra que nos orienta, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós glorificamos o teu nome, nós te agradecemos, papai, por esses momentos na tua casa, Senhor, por ouvir a tua palavra, papai querido. Nós agradecemos ao Senhor amado por o privilégio de poder servir a um Deus todo-poderoso, Senhor. Senhor, agora eu quero entregar os meus irmãos, cada um que está aqui nesta noite, Pai. Senhor Jesus, que tu acompanhe cada um, Senhor, levando para as suas casas, na concha das tuas mãos, Pai. Guardando cada vida, Senhor, guardando os seus lares. Assim como meus irmãos ali nas suas casas, Senhor, que ouvir a tua palavra, louvar o teu nome. Abençoa cada um, Senhor. Senhor, nos guarda a cada dia. Nós louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Obrigado por terem vindo, para estarmos juntos, louvando e adorando ao Senhor. Obrigado, meus amados. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês vão tirar fotinho, né? Mas aqui não. Fica aí. Não, né? Se os irmãos puderem, eu acho que fica aqui até. Vou abrir os vídeos. A Naninha vem junto aqui. Ó, tá. Ela tá chamando ali para ver se assim. Tá? Eles vão vir aqui. Ó. Tá bom. Vem, irmã Regiane, vem, Magda. Vem abrir. Tá bem longinho assim, ó. Vamos ver se Tá tem um longinho. outro lá. Tem que subir mais. Assim. Vem, irmã Regiane, vem. Vocês aí, Eu acho que Sim. ele está mais lá. Cadê a De Fábio? longe, a Fábio tá lá, tô vendo ela. Fábio? A Magda? Vamos lá. Estão aparecendo aí? Acho que estão, né? Quem é que tá aqui? O irmãozinho aqui tá. Só um pouquinho, tá? Vamos lá? Tá bom? Vou tirar. glória a Deus. Deu? Não, eu não estou ouvindo aqui. Eu acho que tá. Deus Viu o grau? Obrigada, gente. Vou abrir os abençoe cada um microfones. de vocês. Tá? Amém? Agora eles vão conversar um pouquinho, vão abrir ali as. Vão abrir ali as. Tchau, Deus abençoe. Bom ver o Anderson e a Aline aí hoje
Pode. Posso fechar? Já se esconderam de novo. Boa noite, Maria. Posso fechar? Pode fechar. Oi, Ivan e a Fábio, tudo bem? Tá sem som aí, ô, Ivan. Tu também tá sem som, Rui. E aí, Léa, tudo bem? Tudo tranquilo com todos? Todo mundo sem som hoje. Que isso? Não tô ouvindo. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Tchau, tchau. Oi, Fabi. Tchau.